Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos juntos, mais uma vez aqui, Renato Souza e Bill Fabiano, para o estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. E acredite, ainda em janeiro, no ano de janeiro, como vocês sabem, a Revista Espírita é um periódico francês, né, que saía mensalmente, né, ou seja, de janeiro até dezembro, e nós ainda estamos no mês de janeiro. É uma obra, como nós falamos lá no início, né, no primeiro programa, né, Renato, no dia 4 de junho, não há pressa, né, para a gente terminar a obra, não há pressão, a gente está fazendo aqui conforme a nossa possibilidade de entrega, a necessidade também que nós temos de aprender, a necessidade que todos os nossos ouvintes têm também de aprendizado, enfim, sem pressa, passo a passo, capítulo a capítulo, ou melhor, parágrafo a parágrafo, né, Renato? E a gente vai indo conforme a possibilidade, né, esse meu parceiro? Sim, com certeza. Olá a todos, né? Afinal de contas, são 544 páginas nessa revista desse ano. Sim. Nossa, vamos lá. Parágrafo a parágrafo, frase a frase, palavra a palavra, não é? E a gente precisa deixar tudo muito bem explicadinho, mastigadinho, dentro das nossas possibilidades, não é isso? Como eu sempre digo, à luz da nossa ignorância. Isso, dentro das nossas possibilidades, né? Bom, vamos dar continuidade, né? Segunda pergunta, né, Renato? Segunda pergunta ainda, príncipe, né? Isso, segunda pergunta, né? Você vai fazer? Eu faço? Pode fazer, então pode fazer. Sua voz é mais bonita de ouvir. Então vamos nós. O Ronaldo está até rindo lá também, ó. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Tá? Então, a pergunta que foi feita, né? E o príncipe respondeu assim ao Kardec: sendo o espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda religião, essa chaga de toda sociedade. Vamos repetir uma coisa aqui importante, não é? Então vamos repetir essa parte da resposta, tá? Sendo o espiritismo a prova palpável e evidente da existência, não é? É aquela história que a gente sabe, né? Moisés anunciou, não é? A terra prometida, Jesus o reino dos céus, e o Kardec descortinou o mundo dos espíritos, ou seja, o invisível, não é? Então ele vem da individualidade e da imortalidade da alma. Eu permanecerei sendo quem eu sou, exatamente. O Bill também, né, Bill? Exatamente. Né? Mesmo depois desse corpo de carne. A cessação biológica, né? A cessação biológica, né? Desse corpo aqui, tá? Levarei comigo aquilo de bom que eu consegui angariar, que eu consegui internalizar, não é? Exatamente. E aquilo de moral que eu consegui aprender no Evangelho, que eu consegui assimilar, né? Bem como as falhas que necessitarei através de um crivo da minha consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, na pergunta pertinente do Livro dos Espíritos, não é? Onde está inscrita, né, a lei de Deus, né, na consciência de cada um, né, que vai me cobrar mais tarde, né, a reparação dessas faltas, tá? E ele continua: e a destruição do materialismo, ou seja, a parte espiritual que deve estar sempre na frente, deve estar sempre acima de tudo. Exatamente. Né? Nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos fechar aqui. Essa negação de toda a religião, essa chaga de toda a sociedade. Kardec, né, traz para a gente, o príncipe fala para a gente a respeito de uma chaga
que é essa questão do nosso apego excessivo ainda às coisas materiais. Somos apegados ao nosso corpo físico. Exatamente. Quiçá, não é? As outras coisas. Por que o nosso corpo físico? Quando desencarnamos, a gente não se dá nem conta de que desencarnou. Exatamente. Acha que aquele corpo, e existem relatos nesse sentido, que aquele corpo pode voltar a ter vida, permanece ali preso. Chico Xavier diz que 1/3 dos desencarnados permanecem onde? Exatamente. Aqui mesmo. Exatamente. Não é? Voltam para casa como se vivos Continuam estivessem, mantendo a rotina, né? mantendo a rotina, vão ao seu trabalho material, não é isso? Acham, sentem ainda que aquele corpo ainda sobreviveu a tudo, não é isso, Bill? Sim, é importante a gente destacar aqui que a destruição do materialismo que ele diz, existem seres que são materialistas. Nós somos uma tentativa de espíritas ainda, né? Somos aspirantes a espíritas, verdadeiramente falando, mas nós não somos materialistas. Materialista é aquele que não acredita em nada, né? Pós-morte, ele não acredita em nada que não seja palpável, material. Nós não somos materialistas, mas nós somos espíritos ainda muito apegados à matéria, que é diferente. Né? Vale a pena a gente destacar isso, né, Renato? Perfeito. Somos apegados à matéria, porém não materialistas. Mas nós temos que estar ligados sim, porque como o Renato bem lembrou, trazendo a informação de Chico, muitos espíritos não se dão conta, mantém a vida, a né? vida dele ali, a rotina dele, Isso, a palavra é essa, a rotina, nem se dando conta do estado que eles estão ainda de espíritos já desencarnados. Então é muito importante esses apontamentos aqui, que mais uma vez muito importante, né, o apontamento do príncipe. E continua a resposta. O número dos materialistas que ele conduziu a ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente, tá? E aí ele bota 2 pontos aqui e diz assim: só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e a imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. Né? Vamos avançar mais um pouquinho. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato patente. Olha que informação, aos nossos olhos, né? Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta a essas crenças as pessoas nas quais elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas, da religião aos que não a possuem. Fortifica naqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências, né? Eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da vida. Ele faz várias menções aqui. Sim. Livro Céu e Inferno. Sim. Relatos lá em espíritos felizes, espíritos infelizes, em uma situação mediana. E são vários os relatos, né, Bill? Sim. E várias as situações que fizeram o espírito, né, abrir os olhos e se deparar com ele mesmo, porque é o que a gente falou no início, não é? Eu continuo sendo exatamente o mesmo. Então lá você se depara justamente com aquilo, com aquele apego, não é? Tem até um relato de um espírito que estava muito apegado a uma casa, a uma mansão, não é? O espírito de Castelnaudari. Está lá no livro Céu e Inferno, e quando chegava alguém para poder tentar alugar aquela casa, aquele imóvel e tudo não conseguia, era real.
repelido, sim, não é? Sim. Era repelido. Aconteciam efeitos materiais, efeitos físicos ali, né? Que repeliam a pessoa, não é? Você sentia um empurrão, você sentia um tapa, você sentia, não, isso aqui é meu. Não é? Existem muitos relatos. Dona Ivone relata em uma de suas obras, ouvia muito nossa irmã Nádia falar a respeito disso, que Nádia Rodrigues, a nossa Nádia. Isso, né? Nossa Nádia, Nádia Rodrigues, exatamente essa, perfeito. Nádia Gomes Rodrigues, que o espírito estava preso a uma parede há muitos anos. E isso pode ocorrer. Eu estava comentando isso no Evangelho no Lar certa vez. Não é? As pessoas ficaram, nossa, como é que pode? Pode. O espírito não queria que construísse aquela parede ali, ou não queria que derrubassem aquela parede. E olha só, muito apegado ainda, né, a uma parede, então ele fica preso ali. Exatamente. 19, 20 e tantos anos, para poder desapegar. Né? A consciência dele materializada ainda que faz com que ele esteja naquela condição. Né? Eu lembrei até agora também, até do filme do Kardec. Quem viu o filme do Kardec vai lembrar do que eu estou falando, né? De um senhor que se vestia de general. Ele era um oficial do exército, aparentemente, enfim, e ele reclamava muito da vida e resolveu que iria se matar, e o Kardec lá junto à Ponte Marie lá, né, fazendo com que ele fosse demovido da ideia de suicidar. Você lembra dessa passagem? Lembro. Ele ficava esfregando a mão assim no parapeito da ponte, até que realmente ele se jogou e veio a desencarnar através da porta do suicídio. E quando ele retorna na reunião mediúnica, ele vem com o mesmo gesto e pedindo desculpas ao Kardec, mas tudo aquilo que o Kardec falava para ele era realmente realidade. Quer dizer, foi até uma coisa até que dificilmente acontece esse aparecimento imediato de um espírito assim. A gente sabe que é difícil acontecer, mas logicamente a espiritualidade deu essa oportunidade justamente para a condução da codificação, né, para a confecção das obras da codificação. E são relatos realmente que o Renato trouxe aí do Céu e Inferno, que são sensacionais nesse sentido aí, que mostra realmente as ideias dos espíritos, como eles ainda mantêm, né, as ideações, como o próprio Evangelho diz, não é morto o animal que é morto o veneno. Então a gente tem que dar sequência na vida, mas de forma tranquila, de forma serena, não deixando levar nada para o outro lado, além daquilo que nós já temos de bagagem, né, Renato? Não, com certeza, precisamos observar tudo isso. E são entraves, né, que a gente vai ter depois, né, Bill? Muitos entraves. São essas coisinhas, né, detalhes. Mas isso era só um detalhe, não, um detalhe que vai pesar muito depois, não é? Exatamente. Bem, meus irmãos, estamos no Luz na Penumbra, não é isso? O programa que tem por objetivo comentar as obras de Allan Kardec, né? Estamos tratando aqui da Revista Espírita, né? Do meu lado, Bill Fabiano Cordeiro. E Renato Souza. E a gente está tratando aqui da Revista Espírita de 1859. Ainda estamos em janeiro, tá? Daqui a pouquinho a gente termina essa revista de janeiro. Tem muita coisa ainda pela frente, né, Bill? Exatamente. Então, continuando com a resposta do príncipe a essa questão, diz assim: se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, concluiremos que ela é toda evangélica. Prega a caridade evangélica em toda a sua sublimidade e faz mais. Mostra a sua necessidade tanto para a felicidade presente quanto para a futura, porque as consequências do bem e do mal que fazemos estão diante de nossos olhos. Olha que afirmativa. Sim. Né? Reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas que subvertem a ordem social. Bom, ao longo dessa resposta que foi dada, né, tem uma observação importante aqui que foi falado, que todas as doutrinas falam da existência da alma. Sim. Não é? Então, e todas elas precisam partir da primícia, da certeza da existência de Deus. Numa essência extramaterial, né? Isso, né? Da existência de Deus, uma força que nos rege a tudo e a todos, tá?
não é? E daí, sim, cada doutrina foi seguindo o seu, né, conforme a sua crença, a sua tradição, não é? Para quem ela foi criada, para quem ela foi criada, para quem precisa passar e tudo. Então a gente começa a falar inferno, né? Inferno na visão espírita, inferno na visão, né? Em outras doutrinas, protestante, católica, a questão do umbral, né? A questão dessa perturbação que o espírito, que sabemos que todos nós, não é? Estaremos sujeitos, porque não temos ainda um equilíbrio para viver, quiçá para desencarnar, quiçá para morrer. Exatamente. Eu não digo nem desencarnar, porque morrer é uma coisa, e nosso irmão Mauro Rodrigues, né, lá do posto, fala muito isso, muito bem, né? Sim. Não temos equilíbrio para viver, que dirá para morrer, né? E desencarnar é outra coisa, né, Bill? Outra história. Desencarnar. Morrer, a sensação biológica é a mais fácil. O desencarne, você largar aqueles despojos ali, os seus despojos morais, né, que na verdade é o que nos apega à nossa materialidade ainda, isso que é o processo mais lento, né, mas que se dá também, enfim, não tem outro caminho, né, a gente só caminha para frente. Sim, né? sim. E precisamos estar atentos, né, ao céu ou ao inferno, que nós mesmos seremos os condutores. Exatamente. Né? Você lembrou bem da questão das religiões que tem o espírito como essência, né, divina. O que nos difere das outras é justamente isso. Ao desencarnarmos, continuamos sendo o que somos. Ninguém vira santo, nem tampouco demônio, até porque demônio em sua essência não existe, né? Deus não criaria um ser que estivesse fadado eternamente a fazer o mal, um filho dele, né? Uma criação divina, e não poderia sair um ser maléfico de um ser puro. Não cabe isso, né? Então, quando você se intitula anjo ou demônio, enfim, são outras questões. Mas na nossa doutrina, ela não para aí. Bom, se eu fui bom, eu vou para o céu. Se eu fui bom, eu vou para o inferno. Se eu fui mais ou menos, que é o que nós somos, né, Renato? Mais ou menos, meia bomba, a gente vai ficar no meio do caminho, volta para lá para a terra para refazer. As outras doutrinas param por aí. A nossa doutrina, a doutrina espírita, doutrina cristã espírita, ela avança, ela vai além. Ela mostra que nós somos criados simples e ignorantes e caminhamos em direção ao nosso Criador. Logicamente, não inteiramente ao nosso Criador, mas espelhadamente ao nosso Criador, né? Enfim, e que nós somos, como diz lá a pergunta 118, né? O Espírito não retrograda. Pergunta 118 do Livro dos Espíritos. O Espírito não retrograda, ou seja, o que ele alcança, o que ele adquire de conhecimento e de experienciação, isso ele não perde. Ou seja, o que nós temos hoje, né, Renato, é um conjunto de experienciações que nós tivemos ao longo da nossa trajetória espiritual e que é nosso. Isso sim, é nosso. Esse corpo aqui, essa matéria, é um empréstimo da natureza, é um empréstimo de Deus. Mas as nossas experiências, né, Renato, que nós adquirimos, isso é nosso, realmente, verdadeiramente nosso. Sim. O que vai determinar o nosso estado, né? E o nosso estado realmente de né, necessitamos, né, de ajuda, de amparo, já vai logo de encontro a isso que a gente está falando aqui, que é justamente isso. Eu não sei se eu desencarnei, eu não sei se eu morri, para mim eu estou vivo, não é? Então já começa ali, né? Já começa ali. E vem todo um drama de consciência que a gente já conhece muito bem. A André Luiz relatou perfeitamente pra gente em nosso lar, no momento em que foi resgatado, até o momento em que foi resgatado e o tempo que ele permaneceu lá. Não é? Porque perde-se a noção de tempo, inclusive. Tempo e espaço é outro, né? Então é aquilo, é o que você vibra, é o que você pensa. E necessitamos sim, por isso é que eu chamei a atenção aqui, Bill, quando falamos de Deus, né? Porque no momento em que ele lembrou de Deus e pediu ajuda, não é? E é importante a gente deixar isso claro aqui, tá? E eu tenho uma outra coisinha para te falar que você vai gostar. Você comentar que você vai gostar, Bill. Enfim, quando a gente falou de Deus, né? Quando a gente falou de Deus, conforme o príncipe responde aqui para o Kardec, né? A questão da religião, que todas elas têm que ter essa força, têm que ter essa crença, não é? E naquele momento em que o André Luiz se lembra de Deus, ele começou a perceber outras situações, outras possibilidades. Naquilo que parecia
ser o nada, porque ele todo dia pedia para morrer. Mas eu queria pautar uma coisa aqui para você comentar pra gente, nossa, que eu acho sensacional, né? E você vai lembrar muito bem, e nós não somos chorões, você já deve ter uma ideia do que eu tô falando, né? Nunca chorei, nunca. O que a gente pode falar de trazei-os de volta ao ninho? Isso. Ou faça-os voltar ao ninho. Faça-os voltar ao ninho, realmente essa frase, né, de um livro muito interessante, né, que talvez a gente pode falar aqui, né, o livro não tem problema algum, né, que é Eu, Barrabás, que são obras complementares, né, pode até não serem obras consideradas kardecianas ou kardecistas, embora nós estejamos vibrando numa rádio espírita, vibrando sobre a égide da nossa doutrina, mas isso também não nos impede de escutar, de ler outras obras e, sobretudo, obras que falem do Cristo, né, Renato? Perfeito. Eu acho que o grande filtro que nós temos que fazer é se a obra traz consigo e em si os apontamentos da codificação. Né? Se você lê uma obra espírita, entre aspas, que não traz nenhum tipo de apontamento acerca da codificação, alguma coisa está errada, né, Renato? Porque toda obra, toda casa, toda obra espírita ou espiritualista que seja, ela tem que trazer os apontamentos de Kardec. E essa obra, Eu, Barrabás, é uma obra sensacional que traz apontamentos do Evangelho, sobretudo do Evangelho, né, que é sempre a nossa cartilha moral. O Evangelho é a nossa cartilha moral. E o que o Renato está trazendo aí, né, o exemplo, façam-os voltar ao ninho, foi o que Jesus disse para Barrabás, né, fazer com que as pessoas voltassem ao ninho, ou seja, trazer de volta aquelas ovelhas cegas, míopes, né? Nas cegas míopes, né, Renato? Uhum. Trazê-las de volta para o ninho. O ninho o que é? É o ensinamento do Cristo. É o que o Cristo nos traz diariamente. E a história desse indivíduo, né, do Barrabás, nessa obra, muito bem trazida pela Ivana de Moraes, que aliás participou de uma live conosco do nosso posto, né? Uhum. Ela diz que não foi obra psicografada, mas com toda certeza foi uma obra inspirada, porque é uma obra tão linda que eu até pedi desculpas a ela. É uma coisa tão linda que não pode ter saído da sua mente. A Ivana, ela riu assim, né, Renato? Né? Uhum. Mas realmente a questão de Maria, né, de Maria dizer que não existem pessoas más, existem pessoas ignorantes. As pessoas tão somente ainda não aprenderam a fazer o bem. Olha, respondendo a uma pergunta do próprio Barrabás. Né? Barrabás dizendo para ela que ela confiava muito nas pessoas. Existem pessoas mais. Minha mãe, né? Todos chamavam a Maria de mãe, né? Existem pessoas mais, mãe. Ela não existem pessoas mais. As pessoas ainda não aprenderam a fazer o bem. Olha que coisa linda, né? Então, esse façam-os voltar ao ninho, né, Renato? Foi muito marcante pra gente, né? Porque a gente chorou horrores nessa obra, né, Renato? Cada parágrafo era um choro e sim. Na releitura choramos na live, enfim, eu e o Renato somos muito chorões, né? Por incrível que pareça, somos cara de durão, né, Ronaldo? Mas somos chorões demais. Nem parece que a gente chora. Nem parece, né? Já viu careca chorar? Careca não chora. Não. De jeito né, Ronaldo? Careca não chora. Enfim, é isso, né? É importante a gente deixar claro aqui uma coisa. O teor da obra, mudança. Exatamente. Reforma. Não é? Trabalho na evangelização. Ele passou a ser mais um daqueles 12 que nós citamos no programa passado. Exatamente. Não é? Isso, é isso. A mudança dele, tal qual a mudança de Saulo para Paulo de Tarso. Exatamente. Né, Bill? E no final, a Maria de Nazaré apresentei a ele com o quê? Com as sandálias do Cristo. Olha só, que bacana. Calçar as sandálias e o chama de Jesus Barrabás. Jesus Barrabás. Isso aí. É isso, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um programa, de mais um Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Até a próxima semana, se Deus assim permitir, né, Renato? Com certeza. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.